Boa tarde, a paz seja digna, seja delicada, seja lembrada no coração. A paz é a palavra de Deus que transforma um sentimento numa verdade em que você diz: eu conduzo toda criatura que eu fiz e que eu repreendi, que você diz: eu castigo e repreendo a todos quanto amo, e tudo eu faço e não e deixo viver para que possa mostrar quanto eu sou fiel e a minha bondade. Hoje, revelando para vocês o livro de Provérbios. Provérbio constitui livros como o Senhor me revela da sabedoria de Salomão. O que significa Salomão? É aquela revelação em que Deus dá um descanso, né? Depois de Salomão vem depois de Davi, que era um rei em que ele apenas adornou a prática de ser rei e também o que? Falar dos santos evangelhos do Senhor. Na sã doutrina, sempre com aquela revelação da honra, não esquecendo os moldes para que nada fosse modificado no seu interior, que não corrompesse a alma. Vendo esse momento aqui, o Senhor diz: o uso dos provérbios. Foi no primeiro dia que o Senhor diz: eu vou falar para vocês que a honra de Salomão é aquela revelação em que meu espírito parava por sobre as águas. O livro dos provérbios, diz o capítulo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. O Senhor, quando ele fala aqui, o Senhor me deu entendimento que quando o Senhor diz Provérbios de Salomão, era uma parte que Deus já havia separado. Como ele diz, eu fiz a expansão das águas, porque já iria adorar o Santo Espírito. E diz: filho de Davi, o rei de Israel. Israel já representa aquele povo, aquela nação que estava desgarrada como ovelha desgarrada. Já iria ser aquele tempo da genealogia de Davi, na qual descende Abraão, aquele novo Abraão que o Senhor chama ele de João, na ilha de Patmos, em que ele observa tudo, e ele começa a falar com Deus. Ele estava ali naquele momento, mas ele sabia que ele tinha que ter uma sabedoria. E o ensino também, né? Para entender as palavras de inteligência. O que eram as palavras de inteligência? Cada um que ele encontrava naquela ilha, João, qual é o sofrimento? Qual é a dedicação? Qual é o assombro, qual é o medo, qual é o castigo, qual é aquela determinação que somente o Criador concede. Qual é a obediência, qual é a desobediência. Você diz, para obter o ensino de bom proceder. Então, quando eu vou passando, você diz, quando você vai passando, o vale da da morte, aqueles que a justiça do Senhor está aplicada, o juízo e a equidade. Diz a equidade é que eles vão dar sempre buscando um conceito, fazendo entender a necessidade do bom procedimento. Você diz, se me amares e obedeceres aos meus mandamentos que hoje vos ensino, vocês serão que benditos no campo e na cidade. Então, quando acontece, o Senhor diz, até 15 revelações, o Senhor tem aquela compaixão, mas depois você diz, até 65, você diz, não terão o quê? Não serão simples nem com prudência, não terão já os conhecimento e bom siso, porque corrompeu a alma, estão dispersos e sem sabedoria. São aqueles que vagam, que andam, como eu falei no anterior, quando chega o tempo de aperto e angústia no lar daquela lascívia, para conhecer aquele sábio e que não cresce com prudência, mas aquele que você revela como a primeira nave encantada de Abraão, do primeiro dia, em que havia luz e que estava cheio de sabedoria, vários dons, o homem começa a sair e andar pela terra. Ele não sabe o que ele vai encontrar, e ele começa o quê? Imitá-los,
sem mais ler a Bíblia Sagrada. Nenhum versículo bíblico, nada. Ele diz, já estão edificados, assim, porque eu penso que eu também estava, assim como no princípio eu pensava, eu cria que quando eu fui para a igreja, era com tenra idade, eu imaginava, então, quando eu andava, tinha aquele mesmo entendimento. Aí depois, quando eu vi, Senhor, ele disse, para entender os provérbios e parábolas. Provérbio de quê? Você diz, não matarás, não roubarás, não ferirás, se amares a Deus, se amares o próximo, obedecer ao castigo, a obediência, a desobediência. É isso que se fala. Para entender provérbios e parábolas. Parábolas é aqueles que dizem, Senhor Jesus, eu quero ver a tua face. Orar, por causa daquele desígnio do homem, em que não nunca invocará o nome do Senhor em público. As palavras seriam enigmas do sábio, se você repetir um enigma do sábio e fazer o outro entender, um outro raciocínio. Aqui no versículo 7, se diz, o temor do Senhor, vocês podem notar que nesse tempo aqui, os que ficaram com o temor do Senhor já se afastam, não chama mais o Senhor, não chama Deus, chama Senhor. É o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e ensinam. Quem são os loucos? Aqueles já estão cobertos da sombra da morte. Então, hoje eu estou passando para vocês entenderem que seria um raciocínio que eles vou falar assim, das encenações, dos grandes palcos, né? Que eles já perdem aquele raciocínio que eles já ficam com aquela revelação da figueira estéril, né? Então, com um terror, tudo eles espertam com a nudez e a gente com a prudência, né? Então vamos entender um raciocínio para que a gente possa entender com a prudência e ser sábio e crescer e instruído adquirir o que? A habilidade. Habilidade para ter provérbios para quando tudo eu sei fazer, eu vou ter que uma certa lascívia e ambição. E eu vou encontrar uma sem prudência, com enigmas, né? Sem temor. Se eu não voltar um pouquinho, vamos voltar novamente para a igreja primitiva, vamos colocar aquela primeira sabedoria que o tear, quando os livros evangelhos também falam sobre a sabedoria, que eu já falei um pouquinho sobre o período neolítico e paleolítico, e depois diziam que das grandes revoluções da indústria dos metais. Aí quando muitos outros vão para outros lugares para poder entender as palavras enigmas dos sábios e o temor do Senhor, mas não podemos deixar de apregoar a justiça e a prudência, né? Que é não adquirindo só habilidades, mas evangelizando todo momento. Não precisa ter o medo, porque a prudência é falar. Quem produz o resultado é aquele que é Senhor. Então, às vezes a gente pode ver tantas, vamos falar assim, tantas informações, sem a gente ver uma prudência que é falar e informar. Olha, eu adquiri essa bênção, foi Deus que me concedeu, eu quero que você seja abençoado. E continuamente tem aquele grupo de irmãos para essa providência, tá bom? Fiquem vocês na bondade do Senhor, como é bom amar ao Senhor Deus. Tenham um grande entendimento que os favoreça, porque o Provérbios de Salomão é aquele que diz assim, os tímidos não herdarão o reino dos céus. A paz do Senhor, tudo é possível ao que crê. Tá bom? A paz do Senhor, não seja uma figueira estéril, dá uma palavrinha no lar, uma prudência, um ensino, né? Conversar. Eu gosto muito de observar e conversar. E a gente estamos buscando aqui fazer todos entenderem os propósitos. A paz do Senhor Jesus.